tua presença nesse local. Obrigado pela tua unção. Obrigado pelo teu poder. Que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa nos instruir, nos ensinar um pouquinho mais dos teus planos, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Usa a minha vida mais uma vez, Senhor, para ensinar, para falar e principalmente para aprender com aquilo que o Senhor tem a nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Se você está aqui presencial, pode sentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. A partir do verso 1. Mateus 13. Diz assim, é uma parábola bem conhecida, parábola do semeador. Se você tem aí um pouquinho de tempo de igreja, já deve ter ouvido ela. Verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saindo de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu a semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas a semente que caiu em terra boa, produziu na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Agora pula, você que está acompanhando, pula lá para o verso 18, onde Jesus então começa a explicar aquilo tudo que ele falou. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino não a entendem. São como as sementes que foram semeadas a caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E estas pessoas não produzem fruto. E as sementes que foram semeadas à terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Vez ou outra,
Eu costumo fazer as minhas pregações baseado em alguma experiência que eu vivenciei. Dessa vez não foi diferente. Já fiz uma mensagem uma vez, quando eu me aventurava com um pé de acerola. Quem lembra do pé de acerola? Ô, Rafa, tá doido, hein? Dessa vez foi metida jardineiro de novo, mas não foi com o pé da acerola. No começo do ano, não me lembro bem a data, eu resolvi tapar um pedaço de terra que tinha ali em casa, mas não com cimento, com grama. E eu comprei a grama foi colocada na terra, e ali ficou. E quando você compra a grama, ela vem amarela, ela vem seca, ela vem toda espedaçada. E 2 ou 3 vezes por dia eu ia lá com a mangueira e regava aquela grama. Passou um dia, passou uma semana, passou 15 dias, e eu lá firme, regando aquela grama. Depois de muito trabalho, e alguns dias ou semanas, aquela grama estava bonita, verde, já nem parecia mais as emendas, sabe? Parecia que estava um tapetinho, bonita. E eu continuei aguando a grama. Mas aí aquela questão, né? A grama já está bonita, já está verde. E das 2 ou 3 aguadas por dia, passou para uma só, no final da tarde. E jogava uma aguinha e meia boca ainda. Dava aquele tapa. E de um dia, e depois outro, e aí já não era mais uma vez por dia, é uma vez a cada 2 ou 3 dias. E jogava só um pouquinho de água naquela grama. Até que aos poucos, foi meio que abandonando. E passou 4 dias, 5 dias sem água à grama. E aquela grama que chegou amarela, mas que depois de ter o cuidado que eu tive com ela, ficou verde, bonita, ela voltou a ficar amarela. Alguns lugares secos, alguns lugares com uma tiririca aqui, uma praga ali, uma outra trepadeira feia que dói subindo ali, e a grama estava infestada de praga. Falei, passaram um dia, falei assim, eu não comprei grama, eu não comprei uma grama que veio tiririca, eu acho que eu comprei tiririca que veio grama, não é possível, de tanta praga que tem nisso daqui. E essas semanas atrás ali, eu resolvi dar uma arrumada nessa grama. Molhei bastante, deixei a grama bem molhada, bem encharcada. E eu comecei a ir um por um das pragas que tinha na grama e puxar aquelas pragas. Irmãos, acredite, quando eu olhei para trás, tinha um monte desse tamanho de coisa que eu arranquei da grama. E a grama toda esburacada de tanto capim que eu tinha tirado do meio dela. Outros lugares já nem grama tinha tirado tudo do mato, tinha sobrado terra. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo e falou, tá vendo? Sem cuidado é assim. Esse gramado representa a tua vida espiritual. Se você regar, se você cuidar, diariamente você vai lá e joga uma água, e joga outra água, e arranca uma tiririca, e joga de novo, e no dia seguinte o ciclo se repete, e você tira uma tiririca e joga uma água, e o gramado espiritual fica verde, fica bonito, ele cresce, ele dá fruto. Mas quando nós abandonamos esse gramado, as pragas começam a aparecer. Essa parábola do semeador, era isso que Jesus estava querendo falar conosco. Nós podemos pegar vários pontos aqui que Jesus fala: a semente à beira do caminho, a semente em cima de pedras, a semente no meio dos espinhos.
E muitas vezes nós usamos essas palavras para apresentar aquele que acabou de receber o Evangelho, aquele que acabou de receber a palavra de Deus. Mas na verdade a parábola do semeador, ela se aplica em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer área, em qualquer momento que você esteja na igreja há muito ou há pouco tempo, se você não cuidar, a sua semente, ela é arrancada. Se nós não dermos manutenção diariamente, essa semente é arrancada. Quando você é jovem, você acabou de chegar no Evangelho, você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador há pouco tempo, a pressão é grande em cima, muitas pessoas falando na sua cabeça, olha, não, isso é besteira, olha, virou crente agora, olha, e aquela pressão acontece, a ponto de muitas pessoas abrirem mão da fé, e voltarem à vida que tinha anteriormente. Mas depois de um tempo, no Evangelho, a mensagem de Jesus impregna no seu coração, a mensagem da salvação penetra de tal forma dentro de você, que o diabo não consegue mais arrancar. O diabo não te tira mais da igreja, por uma conversa, por uma fofoca, por uma intriga, por uma mentira, por uma palavra de engano, ele não te tira mais por isso, porque a mensagem de Jesus penetrou, e aí o diabo começa a mudar a estratégia, ele começa a fazer com que os espinhos cresçam em volta de você, a ponto de sufocar aquilo que está dentro de você. O diabo começa a mudar a forma de agir, não te enganando, dizendo, olha, Jesus é uma farsa, olha, a salvação que pregaram para você, não é verdade. Não, o diabo não vai usar mais isso. Ele começa com as pequenas coisas, imperceptíveis no meu dia a dia, no seu dia a dia, mas que começam a tomar o seu tempo, a roubar aquele período que você ia lá aguar o seu gramado. Sabe aquele período que você vai parar, vai meditar na palavra, vai falar com o Espírito Santo? Aquele período de cuidar do jardim espiritual. O diabo começa a consumir isso de você, e começa a sufocar, e a semente que antes caiu e brotou, ela começa a ser sufocada pelas armadilhas de Satanás, e arranca de nós aquilo que tinha sido plantado, estava sendo cultivado, estava bonito, e de repente você se depara com uma vida de espiritual morna, você se depara com situações de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, e tudo aquilo que você ouviu falar de Jesus Cristo começa a não fazer mais sentido. Nós poderíamos elencar aqui um caminhão de situações, passaríamos a noite falando de quais são essas pragas, estes espinhos que nascem na nossa grama espiritual. Mas vamos tratar só de alguns. E não tem como eu deixar de ser o primeiro, pelo que eu vivo, e pelo mundo de hoje, a não ser o trabalho. Irmão, se tem uma coisa que rouba o seu tempo com o Espírito Santo, que rouba o seu tempo de cultivar o seu jardim, se não o trabalho. E calma, antes que você me crucifique dizendo, lá o Tadeu vai pregar que não tem que trabalhar, não é isso que eu vou dizer. Não é isso que eu vou pregar, calma lá, não me pedreja primeiro não. Mas o fato é que nós vivemos nos dias, querido, aonde as coisas estão tão aceleradas, aonde as coisas estão tão atropeladas, que tudo que tem que ser feito num tempo que nunca foi visto antes.
que tudo tem que ser entregue num período que nunca antes foi feito. Em junção com isso, as empresas passaram por um processo de reformulação, porque aumentou-se a competitividade, precisa ser mais competitiva no mercado. E antes uma empresa que tinha 20 pessoas, agora tem 10, às vezes tem 8. E antes o trabalho que era feito por 3, agora um tem que fazer o trabalho dos 3. E o trabalho começa a te consumir. O trabalho começa a atropelar o seu tempo, você não tem mais tempo para nada. Parece que os nossos dias tinham que ter 48 horas e não 24. Quem já teve a impressão de acordar de manhãzinha já atropelado, já atrasado? Você quer ver um negócio que acaba com o meu dia, é acordar atrasado. Parece que eu levo o dia inteiro irritado por conta daquilo lá. Parece que 20 minutos que a gente atrasa de manhã é o suficiente para te atrasar 2 horas lá no fim do dia. Por quê? Porque nós vivemos um mundo atropelado. A ânsia de fazer, fazer e fazer. E meu Deus, eu preciso trabalhar mais, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Eu preciso trabalhar mais, acho que eu vou pegar um bico na madrugada. Eu vou fazer um outro bico de noite, um outro de manhã. E o nosso tempo com Deus vai embora. E o nosso gramado, antes verde, começa a amarelar. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta nada trabalhar demais para ganhar o pão. Levanta cedo, deita tarde, pois é Deus quem dá o sustento àqueles que Ele ama, mesmo enquanto estão dormindo. Sabe, irmãos, se nós não vigiarmos, se você não ficar atento, num tempo que você tem que separar para Deus, no tempo de cultivo da sua vida espiritual, no tempo onde você vai se renovar espiritualmente, os nossos afazeres, e seja ele numa empresa, seja ele mulheres em casa, seja onde for, te engole. Quem é mulher que cuida de casa que nunca falou aquela frase dizendo, se ficar em casa o dia inteiro não cabe o serviço, é o dia inteiro mexendo em alguma coisa. E porque coisa para fazer tem o dia inteiro. Mas o nosso tempo de cultivar o nosso espírito, o tempo de nos relacionarmos com Deus, não pode ser substituído por nada. Não há trabalho que vá apagar o relacionamento com Deus. E já embolado nessa parte do trabalho, a gente começa a ter outros espinhos que começam a sufocar a nossa vida. As preocupações. Junto com o trabalho, começa a vir a preocupação. Quem nunca deitou na cama e disse, amanhã eu tenho que fazer isso. E você começa a processar tudo que você tem que fazer no outro dia, na hora de dormir. E a hora que viu, passou 45 minutos, você não conseguiu dormir ainda. Se você já fez isso, bem-vindo ao clube. Quem nunca se preocupou com a conta que tem que pagar na semana que vem? Quem nunca se preocupou
com algo que você tem que fazer no dia seguinte. Salmo 55, verso 22 diz assim, ó: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Sabe por que isso acontece, irmãos? É exatamente porque nós falamos anteriormente. As preocupações tomam conta do nosso coração, porque nós estamos começando a deixar de lado o relacionamento com o Espírito Santo. E o nosso tempo diário com o Espírito Santo, o tempo onde que você para, agradece a Deus pela sua vida, agradece a Deus por esse dia, o tempo em que você para e abre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e busca uma direção para aquele dia, é no momento onde você começa a ter um psicólogo particular, um amigo muito próximo, aonde você desabafa, aonde você fala, aonde você ouve, aonde você é orientado, e isso tudo faz com que nosso espírito se acalme. Ter um relacionamento diário, próximo com o Espírito Santo, é uma terapia que ninguém pode pagar em dinheiro. É uma terapia gratuita, à disposição daqueles que buscam. Negligenciar esse tempo com Deus faz com que a nossa ansiedade aumente. As preocupações automaticamente são ligadas a um excesso de ansiedade. E a ansiedade é ligada automaticamente a um estado depressivo. Em 1 Pedro 5,7 diz o quê? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O momento de descarregar o estresse do dia a dia, o momento de liberar a adrenalina, o momento de falar, de chorar, de sorrir, é o momento que você tem com o Espírito Santo. Só Ele vai te ouvir, só Ele vai sorrir com você, vai chorar com você, vai te orientar. Não há amigo que possa substituir isso. Pesquisando isso daqui, falando sobre ansiedade, me veio a curiosidade de buscar algumas informações. Irmãos, acreditem, 5,8, segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,8% dos brasileiros sofrem, vão sofrer, 5,8% dos brasileiros já têm depressão. Depressão é um estágio de ansiedade aguda. Quase 6%. Você sabe quanto isso representa? Anotei aqui? Não. São 5 não, deixa eu ver. Tem 208 milhões de brasileiros, 10% daria 20,8%. São 10 milhões de brasileiros, mais de 10 milhões de brasileiros depressivos. Por quê? Segundo o mesmo levantamento da Organização Mundial da Saúde, de 20 a 25% dos brasileiros já tiveram ou terá um estágio depressivo ao longo da vida. São 50 milhões de pessoas que não conseguem aliviar a sua alma. 50 milhões de pessoas que não descobriram que o Espírito Santo é o amigo de todos os amigos. É o renovo para a alma, é o descanso, é o lugar seguro, é o conforto, é o momento onde ele pode desabafar, chorar, sorrir.
As preocupações é o principal gatilho para você desenvolver uma doença nesse sentido. Tudo isso por quê? Porque nós deixamos de jogar a água no nosso jardim. Porque nós deixamos de regar diariamente a nossa grama espiritual. E a Bíblia diz, e a Bíblia alerta, e a Bíblia fala, veja, Lucas 12, 25 e 26. O que diz? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Visto que vocês não têm poder sequer, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E ainda nos evangelhos, no livro de Mateus, nós encontramos Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. É claro, irmãos, a Bíblia nos deixa claro. Por quê? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Por que tanto desespero? Se nós não seremos capazes de acrescentar 1 hora sequer na nossa vida. Lembra de Eclesiastes? Tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Não adianta ficar ansioso, não adianta morrer de preocupação, não adianta ficar num estágio depressivo atrás daquilo que nós não conseguimos com a força do braço. Não é sozinho. Não é sozinho. E já que nós falamos de trabalho em excesso, e já falamos de preocupação, estamos falando de depressão, de ansiedade, não tinha como dizer que isso vai desencadear no quê? Em doenças. É outra praga que insiste em crescer no nosso jardim. Mesmo não sendo desse mundo, nós vivemos nele, estamos sujeitos às mazelas desse mundo. Estamos sujeitos a elas. Em tempos de pandemia, então, o que mais se fala é doença, né? Qualquer roda de amigo, a roda não pode ter hoje, não tem aglomeração, não pode ter. Mas qualquer conversa de WhatsApp, qualquer grupo, qualquer coisa, é doença. É doença. E isso deixa a tua vida espiritual abalada. Mas por quê? Se Salmo 23, verso 4 diz ainda, ainda que eu andasse pelo vale, ainda que eu ande por um vale escuro como o da morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Irmãos, nós estamos sujeitos às mazelas desse mundo. É verdade. Mas nós temos que confiar em Deus e continuar a acreditar que Deus está no controle. Ele já nos deixou uma palavra dizendo, olha, ainda que você ande pelo vale da morte, não tenha medo, eu estou contigo.
O índice de pessoas doentes nessa pandemia, por preocupação, por um isolamento excessivo, por um medo sobre-humano, é assustador. É assustador, queridos. E trabalho, e doenças, e preocupações, e ansiedades, e começa a crescer no meio do seu gramado espiritual. Começa a amargurar a sua alma, e te leva à morte espiritual. Não importa o que aconteça, não importa a mazela que esse mundo nos reserva, o que eu e você tem que crer é em Isaías 53, 4 e 5, que diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. E nós poderíamos passar a noite inteira falando de pragas que nascem no nosso jardim. As diversões do dia a dia nos roubam tempo com Deus. É uma festinha, é uma reuniãozinha, é um churrasquinho, é um aniversáriozinho, é um casamentozinho, e nos afasta de Deus. As paixões desse mundo, como diz o texto da parábola, a tecnologia, o celular, as redes sociais, o Instagram, um TikTok, consome o seu tempo que você poderia estar usando para Deus. Irmãos, acredite que até as próprias bênçãos de Deus pode te afastar dele. Vamos usar aquele exemplo clássico. O irmão vive de a pé a vida inteira e ora durante 10 anos para Deus lhe dar um carro para ele poder vir para a igreja. Quando Deus abençoa e dá o carro, o irmão some da igreja porque ele tem outra coisa para ir. Agora ele pode ir para o shopping, agora ele pode ir para outra cidade, agora ele pode visitar o familiar e ele não vem mais. Vocês percebem? É um exemplo bobo que se usa há 150 anos. Mas até aquilo que é para nos abençoar, quando você passa a dar mais valor para aquilo, mais importância para aquilo, do que o próprio Espírito Santo, te afasta dele. Contamina o seu gramado, prejudica a tua vida espiritual, te adoece, pode te matar. Fique de pé. A verdade é que para eu e você ser a semente que caiu em terra boa, ser aquela semente que vai frutificar a 100 por 1, ela vai exigir uma manutenção diária. Todos os dias, regar um pouquinho. Todos os dias, colocar um adubo. Todos os dias, e tirar uma praga que nasce, uma tiririca que aparece. Aparar, cultivar, trabalhar, se dedicar, gastar tempo, usar o tempo, as 24 horas que Deus nos dá,
para trabalhar no nosso jardim espiritual, para evitar que as pragas comecem a crescer de tal modo que faça um monte desse tamanho assim, a ponto de alguns locais já matar a grama de tanto mato que tem, a ponto de causar feridas, buracos, na hora de puxar e arrancar as pragas. Vocês já perceberam o amor, o carinho que um jardineiro trata de uma planta? O próprio Deus usa isso. O próprio Deus usa na Bíblia um exemplo, dizendo que a planta que não dá fruto, Ele poda, Ele corta. Se você buscar no original da Bíblia, esse podar, a palavra está muito mais direcionada, não cortar, a podar. E toda árvore, para que ela seja boa, para que ela dê muitos frutos, ela tem que ser aparada, ela tem que ser cuidada. E o jardineiro cuida com amor. O jardineiro, quando ele vai cuidar de uma planta, de uma rosa, ele corta com carinho, ele conversa com a planta, ele fala com ela, ele cuida como se fosse um filho, e aquela planta fica bonita, e aquele jardim fica viçoso. As pessoas passam e falam: que jardim bonito, porque teve um jardineiro que cuidou daquela planta. Assim é comigo e com você internamente. As pessoas têm que passar, olhar e ver nos seus olhos a beleza do Espírito Santo, o brilho que só o Espírito Santo pode trazer para você, aquela alegria sobrenatural que só Deus pode encher o seu coração. As pessoas têm que olhar para nós e ver as bênçãos de Deus, e independente da situação que esteja passando, e em que momento o mundo ou o país esteja. As pessoas têm que olhar em nós e ver e dizer: como? Por que você está tão feliz? Eu vejo um brilho, uma alegria no seu olhar, mas nós estamos passando por momentos tão difíceis. O mundo está doente, o mundo está com problemas, o mundo tem uma incerteza, não sabemos o que vai ser de amanhã, mas aquele brilho no olhar revela a confiança no Espírito Santo, aquele brilho no olhar de quem sabe que não importa o que vai ser do amanhã, o que eu sei é que Deus estará comigo, é que Deus vai continuar a me abençoar, é que ainda que eu ande próximo à morte, o Espírito Santo estará comigo. Isso só é possível com cultivo diário. Isso só é possível com a manutenção diária. Eu quero finalizar com o texto de Josué 1:8. Diz assim, ó: fale sempre o que está escrito no livro dessa lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Verso 9: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Pai, que nessa noite Teu Espírito Santo possa ter trabalhado aos corações, que todo espírito depressivo, Senhor, de ansiedade, de angústia, que toda doença, que toda praga, meu Pai, que esteja atrapalhando a vida das pessoas de se relacionar contigo, que nesse momento, meu Pai, elas possam ser arrancadas das nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos dar frutos, frutificar, multiplicar, como a sua palavra diz. Nós somos sementes nessa terra e temos que brotar, temos que frutificar. Meu Pai, que em nome de Jesus,
que nada, absolutamente nada, venha tirar e impedir o nosso perfeito relacionamento contigo. Abençoa, guarda, conduza a cada uma dessas pessoas, aonde quer que ela esteja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.